Meus queridos amigos, que alegria estar aqui para o início de uma luminosa jornada de conhecimento de uma extraordinária personalidade espiritual e possibilidade de conhecer os seus ensinamentos e vida. Estou falando aqui do glorioso Sri Ramakrishna Paramahansa, meu amado Thakur, que está ali ladeado por Sri Sarada Devi, a Mãe Divina, e por Swami Vivekananda nesse modesto altarzinho. Hoje damos início, então, a um estudo, a uma meditação, uma contemplação do livro Sri Ramakrishna Kathamrita, o Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, obra que foi concebida, escrita por um discípulo direto de Sri Ramakrishna, um homem chamado Mahendranath Gupta, ou o discípulo M, como ele se caracterizava humildemente. Ele conheceu Sri Ramakrishna no ano de 1882 e conviveu com Thakur até o momento em que ele deixou o seu corpo, 1886. E desde sempre fez anotações desses encontros, né? Notas taquigráficas mesmo. E foi elaborando isso até que no início do século XX, no ano de 1902, ele começou a fazer algumas publicações de artigos. Até o ano de 1932, ele concluiu um grande volume de postagens, publicações sobre o manancial desses encontros, o que ficou conhecido então como o Sri Ramakrishna Kathamrita, né? Entre 1902 e 1932, escrito em Bengali, idioma, né? De ambos. No século XX já, 1942, no Ocidente, um Swami, um monge da ordem em missão Ramakrishna, Swami Nikhilananda, que era o gestor do Centro Vedanta de Nova York, da Sociedade Vedanta de Nova York, fez uma adaptação desse Sri Ramakrishna Kathamrita, criando um novo livro chamado The Gospel of Sri Ramakrishna, o Evangelho de Sri Ramakrishna, traduzindo do Bengali para o inglês, adaptando o formato do livro, que, né, foi concebido em 5 grandes volumes para 3, muito mais condensado, centrando-se fundamentalmente nos ensinamentos de Sri Ramakrishna, retirando muitas das coisas extras e muito ilustrativas que Mahendranath Gupta colocou na concepção do Kathamrita, né? Detalhes e detalhes e detalhes muito fascinantes e ricos, mas que, de fato, né, para a leitura, né, do aspirante espiritual no Ocidente, que estaria a conhecer ainda a personalidade de Sri Ramakrishna, teria sido demasiado pesado, né, todo aquele conteúdo do Kathamrita. Teria afastado muitas pessoas e Swami Nikhilananda foi muito sábio e inspirado pelo Santo Trio para poder fazer aquela adaptação. E é o material que temos aqui no Ocidente, conhecido como o Evangelho de Sri Ramakrishna, que no Brasil publicado já de maneiras um tanto quanto já faz bastante tempo, mas aparentemente está para vir aí uma nova edição do Evangelho de Sri Ramakrishna, que será maravilhoso para todos. Enfim, nós tivemos então essa edição de uma adaptação do Kathamrita. Mas, no ano de 1999, a Sirimat Trust, uma organização na Índia, deu início a uma série de publicações de uma nova edição do Sri Ramakrishna Kathamrita para o inglês, original e completo, entre os anos de 1999 e 2011. Então foram publicados 5 volumes do Sri Ramakrishna Kathamrita em inglês. Ou seja, não apenas a edição The Gospel of Sri Ramakrishna, mas o Kathamrita mesmo, completo. E é com base nesta publicação que nós vamos fazer esse trabalho aqui. Apresentar a leitura do Sri Kathamrita, Ramakrishna Kathamrita, o Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, a cada domingo. Não é? E
eu quando pensei na formulação deste trabalho, não havia calculado que o primeiro vídeo seria publicado num dia tão bonito, tão auspicioso quanto é o dia de hoje. Nesse domingo em que a maioria dos cristãos celebra a Santa Páscoa da Ressurreição do Senhor Jesus. Alguns cristãos celebram em outros calendários e vão celebrar em outras datas, mas aqui no Brasil e no Ocidente, a maioria dos cristãos comemora neste domingo. Estamos aqui dando início. E para mim isso é um sinal maravilhoso, porque nós podemos perceber o mundo como um oceano de sinais de Deus. Se assim temos essa percepção, nossa vida se torna mais doce. E essa bonita coincidência de datas, para mim, me faz lembrar que, para mim, Marcelo, não há nenhuma dúvida de que o Senhor Jesus é uma encarnação de Deus, uma encarnação do Espírito Divino, que há 2000 anos atrás, naquela Palestina de dominação romana, deu a todos uma porta diretamente para o coração de Deus. E tal o poder desta graça poderosa que ainda hoje, 2000 anos tendo passado, ainda sentimos o poder desta força, a graça, e tantas vidas ao longo desses 2000 anos foram santificadas pelo poder da encarnação do Senhor Jesus. Mas é uma característica do mundo nesse jogo de Deus, nesse jogo de mostrar e esconder, nesse esconde-esconde, que em um dado momento, uma linda lâmpada refulgente, de calor e luz, ela é conhecida e ela é amada. E há um contato direto entre luminosidade e buscadores da luz. Mas depois, com o tempo, acaba acontecendo que as pessoas querem adornar a lâmpada. As pessoas querem cobrir a lâmpada. As pessoas querem cuidar da lâmpada e as pessoas acabam escondendo a lâmpada. E aí aquela luminosidade, aquele calor acabam ficando soterrados por uma camadas e camadas de edredons, de cobertores. Assim. Não é por maldade, é a característica do jogo. Só que Deus é todo misericordioso e assim como ele veio uma vez, ele vem outra e outra e outra e outra. E ele tira a lâmpada lá de baixo dos edredons e coloca em cima de novo. Para que novamente aquela lâmpada, aquela luz, aquele calor possam ser destinados aos buscadores. E o que eu acredito, Marcelo, minha crença, que aqui estou falando nesse espírito de amizade, é que no ano de 1836, ali na Índia de dominação do Império Britânico, novamente o Senhor veio. Na forma do pequenino Gadadhar Chatterjee, aquele que veio depois ser conhecido como Sri Ramakrishna Paramahansa. Ao meu ver, a contemplação deste Katanrita dará a todos a oportunidade de perceber esta grande graça da encarnação. Mas sem colocar isso como um peso, o que eu tenho alegria aqui de compartilhar com todos é o néctar destas palavras. E eu tenho certeza que isso será percebido. Aqueles que de coração aberto acompanharem essa jornada, que serão aqui leituras e pequenos comentários, vão poder perceber o quão maravilhoso é tudo isso. No Ocidente, a Ordem Missão Ramakrishna tem alguns centros. Aqui no Brasil nós temos 5 centros. E cada um desses centros, ou alguns deles, são centros oficiais e que possuem swamis residentes que são legítimos portadores desta maravilhosa tradição. Não é? Essa nova ordem espiritual criada no espírito de Thakur e tocada no mundo primeiramente pelas bênçãos de Sri Sarada e pelo trabalho laborioso, glorioso trabalho de Swami Vivekananda. Nós temos então esses swamis muito qualificados e muito benditos, explicando a literatura espiritual do Vedanta nesses centros e ajudando a muitas pessoas a compreender uma outra
possibilidade de entender Deus, o sentido da vida. E aqui eu estou dizendo isso para caracterizar que de modo nenhum esse trabalho aqui substitui esse magistério maravilhoso dos swamis da Ordem Ramakrishna. O que temos aqui é um oferecimento puro e simples de um devoto. Não é? Como ainda a lâmpada ainda não tem muitos observadores, ainda não temos edredons e lençóis por cima da lâmpada, ainda são poucos a oferecer esse trabalho, mas eu tenho certeza que logo, logo nós vamos ter vários e vários e vários e vários devotos realizando coisas assim, para falar da maravilha que é Thakur. E é isso que estamos fazendo aqui. Tendo buscado refúgio nos divinos pés de lótus de Sri Sarada Devi, a Mãe Divina, e do divino Sri Ramakrishna, professor do universo. A eles eu me prostro, humildemente e repetidas vezes, para dar início a esse oferecimento. E todos aqueles que chegarem aqui de boa vontade para participar desta troca, eu tenho certeza que serão muito beneficiados, a despeito da minha necessidade, a despeito da minha insignificância, puramente pela graça de Deus. Tá bom? Muito bem. No vídeo de hoje eu vou dar início aqui à introdução do Katanrita, concebida pelo discípulo M, e que são pontos muito brevemente considerados a respeito de uma biografia de Sri Ramakrishna. Porque logo depois, então, nos vídeos seguintes, o que eu vou fazer aqui será a leitura do Sri Ramakrishna Katanrita, que vão ser fundamentalmente as conversas de Ramakrishna com os devotos. Então, o Katanrita foi concebido em 5 volumes, cada um desses volumes com muitas seções e cada seção com muitos capítulos. E eu vou ler na sequência, não importa muito bem se cada vídeo será um capítulo, dificilmente poderá ser assim, porque é muito grande. Mas vai ser na sequência, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, até. É uma jornada muito longa, mas vai ser muito saboroso. Tá bom? E hoje temos a introdução. Então eu vou ler aqui a introdução e fazer breves comentários, né, a respeito deste conteúdo. Muito bem, então vamos lá. Começa dizendo o seguinte: um breve esboço da vida de Thakur Sri Ramakrishna. Só para o último comentário aqui, antes de começar a ler, eu vou deixar aqui fixado um link para esta introdução, tá bom? Para vocês acompanharem por texto. Sri Ramakrishna nasceu em uma família brahmana e piedosa na vila de Kamarpukur, no interior, no segundo dia lunar da brilhante quinzena de Palgum. A vila fica no distrito de Hooghly, cerca de 13 km a oeste de Jehanabad, a cerca de 40 km ao sul de Burdwan. Muito bem, aqui, primeiro ponto a se considerar é que Mahendranath Gupta está falando, Sri Ramakrishna nasceu numa família de brahmanes. O que é isso? Os brahmanes era a classe dos indivíduos, a classe dos indivíduos destinada hereditariamente para o estudo da religião, o estudo das escrituras, os estudos dos rituais. É a classe dos sacerdotes, dos padres, digamos assim, dentro do hinduísmo. Tá bom? Então, no conceito tradicional, clássico daquela sociedade de inspiração védica, você tinha 4 grupos, né? Os brahmanes, os administradores e guerreiros, o segundo grupo. O terceiro grupo, os comerciantes. E o quarto grupo, os trabalhadores braçais, os operários, os camponeses. A classe dos brahmanes, ela é uma definição de função, mas o seu lugar social, né, a sua condição social é muito diversa. Então existiam brahmanes, por exemplo, ricos, brahmanes pobres, brahmanes dos grandes centros urbanos e muito educados academicamente, brahmanes das áreas rurais e às vezes muito voltados à tradição da oralidade, das escrituras. E no caso aqui, você não tem uma constituição de uma igreja, né, que dê sustentação a esse conjunto de pessoas, né? De modo geral, há um vínculo grande entre esses brahmanes e a comunidade na qual eles vivem, e existem os patronos, as pessoas que dão sustentação à vida material desses indivíduos, que
trocam, né? Prestam um serviço ritual, de orientação espiritual, enfim, condução daquela tradição, enquanto as pessoas o sustentam materialmente. Então aqui, né, a família de Sri Ramakrishna, uma família brahmana e piedosa da vida de Kamarpukur. Eles eram pobres, eles viviam no ambiente rural e eram muito religiosos, verdadeiramente. Ele aqui, o Mahendranath Gupta, faz um comentário, uma consideração a respeito de questões sobre a data do nascimento de Sri Ramakrishna, que haviam divergências astrológicas. E aqui é interessante que ajuda a explicar aquela questão da organização que o Swami Nikhiranandaji fez de editar o Katarita para criar o The Gospel of Sri Ramakrishna, retirando muito dos elementos carregados de informações sobre tradições, sobre costumes, sobre calendário, sobre coisas que pode parecer assim muito hermético para o público geral. E aqui é uma dessas questões, eu nem vou ler, que é uma querela a respeito de saber sobre a data astrológica e tudo mais. Então, Sri Ramakrishna nasceu para domínio geral, né, no dia 17 de fevereiro de 1836. Mas isso não é o ponto aqui, né? Então, muito bem, seguindo. Sri Ramakrishna viveu por 50 anos. O pai de Thakur, Sri Khudiram Chatterjee, era um homem de fé firme e grande devoção. Sua mãe, Chandramani Devi, era a personificação da simplicidade e bondade. Eles viviam em um vilarejo chamado Der, a cerca de 3 milhas de Kamarpukur. Mas devido a problemas relacionados à recusa de Khudiram em depor em um processo em favor do proprietário em Der, ele se mudou para Kamarpukur com sua família. Veja que interessante. Eles moravam em um outro lugar, em Der. O pai de Sri Ramakrishna foi constrangido a participar de um julgamento em que ele teria que denunciar alguém em favor do dono da terra, ou seja, do seu patrono. E como ele achava que isso não era correto, ele não achava que a justiça estava em favor dessa causa, ele entrou numa confrontação com o seu patrão e dizia: eu não vou poder ajudá-lo nisso. Veja quanto isso é difícil. E ele perdeu a sua casa, ele perdeu o seu chão e teve que ir para outro lugar. Isso é muito importante porque mostra a integridade dessa personalidade e mostra o quanto isso ficou gravado também na vida do próprio Thakur. Sri Ramakrishna ensinava, né, que a maior austeridade desta nossa época, e nós podemos dizer em qualquer época, é a verdade, ser veraz, nunca mentir, nunca ser inverdadeiro. Há um acontecimento muito bonito da infância de Sri Ramakrishna, que ele, falei aqui, né, era da classe dos brahmanes pobres da aldeia. E a sua ama de leite era de uma outra casta, da casta dos Shudras, da casta dos operários, era de uma família de ferreiros. Eram todos pobres, eram vizinhos, eram amigos, mas ritualisticamente estavam em classes diferentes. Sri Ramakrishna amava muito essa mulher, como amava todas as mulheres. E quando da iniciação de um jovem brahmane, quando ele recebe o fio da iniciação religiosa, que o torna um brahmane, é comum que os meninos busquem esmolas. E é uma grande graça para aqueles que dão esmolas aos jovens brahmanes. E Sri Ramakrishna prometeu essa honra. A primeira das suas esmolas seria a sua ama de leite, aquela mulher da classe dos Shudras, da casta dos Shudras, queria dar a ele. Os pais de Sri Ramakrishna, muito ortodoxos, muito corretos, falaram: meu filho, infelizmente não pode ser assim. Nós, os brahmanes, não podemos receber nada de outras classes dos Shudras. E Sri Ramakrishna então olhou para o pai e para a mãe e disse: então eu vou tirar esse cordão, porque eu prometi a ela que seria dela esta honra, e se eu não puder cumprir, eu não posso ser um brahmane. E aí o que aconteceu? Todos aceitaram que aquele jovem brahmane, pequeno Gadai, recebesse a sua primeira oferta daquela sua querida ama de leite. Então Thakur viveu o que ensinou, que era a máxima, né, de seu ensinamento sobre a verdade. Muito bem. Diz aqui, né, que os pais eram pessoas, né, muito honestas e carinhosas. É claro, Deus arranja
Assim como o Senhor Jesus nasceu no seio da Virgem Maria e do querido José, aqui também temos amados pais do Senhor o recebendo, não é? Então diz o seguinte: o nome de infância de Sri Ramakrishna era Gadadhar. Gadadhar é um nome que significa aquele que porta clava. Aquele que porta clava é um epíteto de Vishnu, Sri Vishnu, aquele que tudo permeia. Não está aqui nesta biografia, mas se diz em outros relatos que o pai de Sri Ramakrishna, Khudiran, teve um sonho, na qual o próprio Senhor Vishnu aparece para ele e diz: vou nascer como seu filho. A qual o Sri Khudiran disse: mas eu sou tão pobre. E o Senhor diz: isso não tem o menor problema. A mãe de Sri Ramakrishna também teve uma visão de uma luz saindo de um templo de Shiva. E pouco tempo depois ela estava grávida. Isso significa dizer que na tradição de Sri Ramakrishna existe a ideia de que ele é uma das descidas, um avatar. Mas isso não está nesta biografia, por quê? Porque não se pretende impor este peso, a compreensão de quem é Sri Ramakrishna, é para que cada um descubra no seu coração, fundamentalmente com base nos seus ensinamentos maravilhosos. Mas existe isso, né? Então, Gadadhar, aquele que porta a massa, não é? Vishnu, né? Os 4 braços, né? Segura um disco, um lótus, não é? A massa. Então, esse é o nome. Diz que ele aprendeu a leitura, e o apelido era Gadai, quando era criança. Ele aprendeu a leitura elementar na escola primária, mas o livro de aritmética o confundiu. Então ele deixou a escola para ficar em casa e atender a divindade doméstica Raghuvir. Ele mesmo colhia flores para adoração e realizava o puja diário. Sua voz era extraordinariamente doce e ele cantava quase todas as canções que ouvia em apresentações teatrais. Ele era alegre desde a infância. Todos na vizinhança, homens, mulheres e crianças, o amavam muito e sentiam atração de sua natureza alegre. Então aqui, pequenas notas, né? Sri Ramakrishna tinha esse nome relacionado a Vishnu e aprendeu a ler e escrever, mas teve dificuldades com o aspecto das matérias exatas, com matemática, e logo desencanou disso. O que é muito também próprio da condução de Sri Ramakrishna. Ele era muito voltado para o aspecto humano, muito voltado para o aspecto da emoção, muito voltado para o aspecto mais luminoso da compreensão das coisas. As coisas muito detalhistas, muito racionalistas, e ele via com certo desdém. Isso aqui não é uma exortação para que venhamos a desconsiderar a graça de Deus na matemática, ok? Com certeza não. Mas é um apontamento de como o molde da encarnação vai se dando. E aí diz que desde criança ele se dedicava ao cultivo do puja da divindade local, Raghuvir, uma manifestação do Senhor Vishnu local. Quando se fala no hinduísmo tem 1 milhão de deuses, é o mesmo Deus multiplicado em várias formas, né? E desde criança ele tinha então esse amor pelas imagens, um amor pela devoção, e se tornou desde cedo um grande escultor de imagens. E aí fala que a vizinhança, todos, homens, mulheres e crianças o amavam, o viam com grande alegria, porque ele era essa manifestação da alegria desde sempre. Nisso nós vamos ter a oportunidade de acompanhar ao longo da nossa jornada pelo Catanrita o quanto a marca da alegria está presente neste legado espiritual. Não é? O Catanrita é cheio de risadas, é cheio de piadas, é cheio de considerações felizes, com muita seriedade espiritual, com muita profundidade. Eu lembro que certa vez, quando eu ainda era um ministro religioso de uma das igrejas do cristianismo, um jovem chegou para mim e disse: olha, Jesus Cristo nunca sorriu, porque no Evangelho nunca há um registro de que ele esteja sorrindo. E eu dizia para esse rapaz: é claro, o Evangelho é uma mensagem concebida algumas décadas depois de Jesus ter estado aqui com seus santos discípulos, e ela não é esse registro de notas taquigráficas e da fotografia do exato momento. Então, a mensagem é transmitida. Nós não temos esse filme. Mas é claro que Jesus sorriu, porque ele tinha amigos, porque ele era humano. Ele ia a festas, ele tinha companheiros, ele amava, ele chorava,
Então ele sorri. Mas a mensagem do Evangelho, de fato, não nos permite esse tipo de contemplação, porque não nos faz também não conseguir entender que não é exatamente assim. Mas no Catanrita nós temos tudo isso. Nós temos a percepção da tonalidade do cor do pano. E isso é maravilhoso. Para aqueles que compreenderem Sri Ramakrishna do tamanho que os devotos compreendem, vão entender que graça é isso. Você poder saber que no dia tal e tal, do mês tal, do ano tal, a tal hora, esta grande personalidade fez isso ou aquilo. Imagine se pudéssemos ter isso em relação ao Senhor Jesus. Seria maravilhoso. Temos agora no Catanrita. Muito bem. Homens santos frequentemente visitavam uma hospedaria no jardim do Larras, perto da casa de Gadadhar. Ele iria visitá-los e servi-los. Quando os contadores de história liam os Puranas, ele ouvia com muita atenção. Dessa forma, ele aprendeu todas as histórias do Ramayana, do Mahabharata e do Srimad Bhagavatam. Isso é interessante. Então, na Índia, você tem essa coisa dos sadhus, os homens, né, que são renunciantes da vida e vivem exclusivamente para serem moradas de Deus. E eles são atendidos pelas pessoas em cidadezinhas, há lugares onde são feitos refeitórios para atender essas pessoas. Dormitórios, lugares para eles passarem, né, uma temporada de alguns dias. E esses homens santos, eles são os detentores da tradição espiritual na sua cabeça. Eles falam a respeito dos Puranas. Os Puranas são os grandes épicos e mitos religiosos. E Sri Ramakrishna estava lá servindo eles. Não é? Thakur vai dizer, sadhusanga sadhuseva. Ou seja, servir aos devotos. Estar na companhia dos santos é muito importante. Cantar os nomes e as glórias do Senhor. Tudo isso ele buscava nesses encontros. Pequenininho, criança. E isso adornou a maneira como ele vai nos apresentar Deus ao longo do tempo. Não é? Um dia, quando tinha 11 anos, Thakur atravessou um campo a Teranur, um vilarejo próximo. Mais tarde, ele narrou como perdeu repentinamente toda a consciência dos sentidos quando viu uma luz milagrosa. As pessoas pensaram que ele havia desmaiado, mas ele atingiu o estado superconsciente de Bhava Samadhi. É verdade, ele vai registrar isso. Que certa vez estava passando por um arrozal e percebeu que a vida sagrada e divina, Brahman, estava em tudo. Estava nas plantas, estava nas formigas, estava nas borboletas, estava nas pessoas, estava no malvado, estava no bondoso. Ele percebeu uma revoada de grãos voando e contrastando com a nuvem e a luz do céu e teve um êxtase. Desmaiou porque ele contemplou a graça da vida de Deus. E isso foi o primeiro de uma vida inteira de êxtase, aqui descrito como Bhava Samadhi. Teve essa imersão na emoção divina. Não é? Após a morte do seu pai, Khudiran, o pai dele se chamava Khudiran, Thakur veio para Calcutá. Veio porque é o Mahendranath que está dizendo, de Calcutá, né? Foi para Calcutá com seu irmão mais velho. Irmão de Thakur, irmão de Sri Ramakrishna, de Gadadhar aqui, era bem mais velho que ele. Não é? Ele tinha 17 ou 18 anos. Em Calcutá, passou alguns dias em Natar Bagam e alguns dias na casa de Govinda Chatterjee, em Jamapur. Ele realizou puja lá, bem como na casa da família Mitra, em Jamapur. Aqui uma sequência de nomes e de personalidades, que vai ser uma marca do registro do Catanrita, que nós precisamos entender aqui como a forma de caracterizar a historicidade desses eventos. O que está dito? Que ele foi junto com o irmão que iria para servir em um templo. E ele também era um brahmane e fazia esses rituais na casa dessas pessoas. E isso era uma maneira de viver, não é? Você prestava esse serviço e você recebia alimentação, moradia, essas coisas. Rani Rajmani dedicou o templo de Kali em Dakshinela, que fica a cerca de 5 milhas de Calcutá, no dia 18 de Jasta Falamadata. 31 de maio de 1855 foi edificado esse templo. O irmão mais velho de Sri Ramakrishna, o Pundit Ramkumar, ele era um Pundit, ou seja, um pandita, né, um erudito religioso e realizador dos pujas, foi nomeado o primeiro sacerdote do templo de Kali. Thakur costumava ir lá frequentemente de Calcutá. Com o tempo, ele também foi contratado para o trabalho de puja. Ele tinha, na época, 21 ou 22 anos de idade.
Seu segundo irmão, Rameshwar, às vezes também realizava o puja no templo de Kali. Esse irmão de Thakur teve 2 filhos, Ranlai Shivaram, e uma filha, Lakshmi Devi. Ou seja, a família toda ficou empregada neste complexo de templos desta mulher riquíssima, chamada Rani Rajmani, muito respeitada, uma milionária mesmo, que era muito devotada e construiu um grande templo em honra ao aspecto feminino de Deus, a Shakti de Deus, Kali, em uma de suas muitas manifestações, além de outros templos, muitos templos, 12 templos, né? Vishnu e outras divindades, Krishna e Radha, enfim. E ela sustentava, então, um grupo de brahmanes, né, realizadores desses serviços, dentre os quais estavam então, a família, os irmãos de Sri Ramakrishna e ele mesmo. E essa mulher, Rani Rajmani, tinha um genro chamado Mathur Babu, ambos muito ricos, riquíssimos, que eles gostavam de cara de Sri Ramakrishna. O amaram e viram que ele era muito diferente. Em uma dada ocasião, uma das imagens do templo de Vishnu ou de Krishna havia quebrado e eles iriam colocar a imagem no rio, e Sri Ramakrishna olhou para a imagem e falou: não, não, não. Isso não é uma simples peça, isso é uma energia de Deus. E se dedicou a remodelar a imagem e ofertar a imagem a eles. Eles ficaram muito encantados com a pureza daquele jovem Brahmani, que era muito mais do que um estudioso de tradições. Era alguém que tinha um amor fervoroso por Deus, né? E esses dois, Rani Rajmani e Mathur Babu, vão ser grandes financiadores da vida material de Sri Ramakrishna e grandes devotos, né? Novamente o arranjo de Deus. As coisas, né, são assim. Nós vamos ver que Sri Ramakrishna precisava muito de pessoas que o ajudassem a tocar a sua lila. Depois que Sri Ramakrishna realizou a adoração por algum tempo, uma mudança ocorreu nele. Ele permanecia sentado diante da imagem da mãe, completamente absorto. Ele começava a realizar o serviço religioso e não terminava. Imagina você ir a uma missa e o padre começar a missa e não terminar a missa. Era assim que acontecia com Sri Ramakrishna, e eternamente. Há um caso engraçado de um santo da igreja ortodoxa grega, chamado Nicolau de Atenas. Ele era um padre casado, ficou viúvo, tinha um filhinho. Ele era muito devoto, muito religioso, muito puro. E ele realizava os ofícios assim, muito lentamente, com muita concentração. E há um ofício da igreja, o ofício de matinas, em que você lê os santos do dia. E os santos do dia são muitos, mas geralmente isso é abreviado. Lê só os principais ali daquela diocese. Mas o São Nicolau de Atenas lia todos. E as celebrações realizadas em pé, e muitas vezes as pessoas falavam: padre, fala aí de todos os santos, termina. Mais ou menos isso acontecia com Sri Ramakrishna ao extremo. Então, as pessoas começaram a achar que Sri Ramakrishna tinha problemas. Acharam que ele era muito amante de Deus. Não é possível, ele podia ser um pouco mundano, né? Logo depois disso, então, a sua família arranjou um casamento para ele. Eles pensaram que o casamento poderia mudar seu estado de espírito. Ele se casou em 1859 com Saradamani Devi, filha de Ramachandra Mukherjee de Jayanabati, um vilarejo cerca de 6 quilômetros de Kamakura. Thakur tinha 22 ou 23 anos e Saradamani tinha 6 aninhos. E aqui essa informação pode chocar a todos. Falam: como é possível? Era um casamento, evidentemente, apenas legalmente estabelecido. Na Índia você tinha esse costume lamentável do casamento arranjado e do casamento estabelecendo entre crianças da mesma idade, ou um adulto e uma criança, mas que não se concluía, ok? Não se consumava, obviamente. A menina, depois que ficasse adulta, se reunia com seu noivo, com seu esposo. É claro que tudo isso é muito errado, mas é o contexto da época. Acontece que Sri Ramakrishna, né, dizem, né, comentários laterais assim, que ele colocava, né, docinhos oferecidos a Deus e moedinhas aos pés das menininhas e tal, assim, e Sri Saradadevi recolheu as ofertas, não as moedas. E Sri Ramakrishna ficou muito feliz. Um pouco apócrifo isso. Mas o que é certo é que Sri Ramakrishna, ao conhecer Sri Saradadevi, a pegava no colo e dizia: ó mãe, como você está bonita, ó mãezinha, como você veio.
E as pessoas falavam, não, não, não é mãe. Vai ser sua esposa. Mas ele tratava como se fosse a própria mãe divina. E assim ele tocou o contato com todas as mulheres ao longo do tempo, como todas as manifestações da mãe. De tal modo que os parentes da pequena Sarah Damani começaram a pensar assim, de repente não foi um bom negócio, vamos cancelar isso? Esse rapaz talvez tenha problemas. Só que Sarah Damani disse, só será Gadadá. Não aceito nenhum outro. Pequena Sarah Damani veio se tornar este manancial do amor divino. A divina mãe Sri Saradadev. A história da Lila envolvendo Thakur e Sri Saradadev será contada ao longo do tempo. Mas é maravilhoso. Não é? Muito bem. Após o seu casamento, ela foi para lá viver com os pais e Sri Ramakrishna continuou aqui. Mas Sri Ramakrishna voltou ao templo de Dakshinewari Kali. Em poucos dias, o seu estado de espírito mudou repentinamente. Ao adorar a mãe Kali, ele começou a ter maravilhosas visões divinas. Ele executava o arati, mas não encerrava o arati. Ele se sentava para realizar o puja, mas o puja não terminava. Às vezes ele oferecia flores da própria cabeça. Às vezes ele não conseguia continuar o puja, mas vagava como um louco. O genro de Rani Rasmani, Natur, começou a reverenciá-lo como um grande homem servido. Ele arranjou outro sacerdote para realizar a adoração da mãe Kali. Colocou Uridei Mukherjee, o sobrinho de Thakur, como seu assistente. Veja que interessante. Esses proprietários do templo contrataram sacerdotes do templo. E Thakur começou a agir como um completo mergulhado na adoração. Eles poderiam falar assim, meu filho, desculpe, mas a gente quer um padre. A gente não quer aqui um beato. Mas eles perceberam que ele era maravilhoso. E falaram assim, não, tá bom. Vamos colocar alguém para realizar o serviço sacerdotal ordinário de rituais e práticas piedosas. E você fica aqui como chamante de Deus. Porque perceberam que ele estava além disso. Não é? Muito bem. Depois disso, Thakur não cumpriu os deveres de um sacerdote, nem entrou na vida de um chefe de família. Seu casamento foi apenas nominal. Dia e noite, mãe, mãe, estava em seus lábios. Primeiro ele seria como uma figura de madeira, depois se moveria como um louco. Às vezes ele parecia uma criança, às vezes ele se escondia ao ver pessoas mundanas ligadas à luxúria e à ganância. Ele só gostava de conversas divinas e murmurava continuamente, mãe, mãe. Ficava como uma figura de madeira, ele ficava completamente imóvel, como se estivesse morto, num estado de êxtase. Às vezes o contrário, corria. Sabe a figura cristã dos touros de Cristo? Essas pessoas que manifestam uma santidade muito exaltada, porque estão completamente tocados pela graça de Deus? Como seguir as convenções? Sri Ramakrishna às vezes perdia suas roupas. Como uma criança de 5 anos andava nu, o seu sobrinho tinha que vesti-lo, tinha que guardá-lo. Era nesse estado que ele estava. E aqui nós vamos ver uma coisa interessante na jornada da vida de Thakur, é que são fases. Teve a fase do sacerdote, aí teve a fase do louco, aí teve outras fases, né? Aprendizados, características, todas partes de sua lila, para tocar cada aspecto da espiritualidade e dizer, com sinceridade, você chega a Deus, seja qual for o caminho. Isso é maravilhoso, mas eu, Marcelo, quando era um ministro religioso de uma igreja e contemplei a história de Sri Ramakrishna, todas essas coisas que eu acho maravilhosas hoje me pareceram patéticas, ridículas, indignas de santidade. Eu ria disso. Eu reagia contra isso. E isso é uma demonstração de que a Lila de Thakur nos mostra justamente isso. Os diversos estágios do desenvolvimento espiritual. Não que eu tenha alcançado um desenvolvimento espiritual maravilhoso agora, mas pela graça de Thakur, houve algum tipo de claridade da minha mente para perceber a beleza de tudo isso. Não é? Mas cada um percebe no seu tempo. E o tempo é todo de Deus. E ele é infinito. Muito bem. Então teve essa fase que ele estava assim muito estranho, né?
No complexo do Templo de Kali havia ainda uma cozinha gratuita. Homens e santos e sannyasis frequentemente visitam esse lugar. Como eu falei, né? Existem essas obras de benemerência para os sadhus. Totapuri permaneceu lá por 11 meses e expôs a filosofia Vedanta a Thakur. Dentro de alguns dias, Totapuri observou que Thakur entrou em Nirvikalpa Samadhi. Esse daqui está sendo comentado assim muito rapidinho, mas é um assunto muito sério. Totapuri era um monge andarilho, um sadhu, da tradição do monismo. Ou seja, só Brahman existe. Nada mais existe. Se você percebe isso, você alcança a realização daquilo que você é. É a perspectiva do Advaita Vedanta. Totapuri passava alguns dias em lugares peregrinando, recebendo ajuda e peregrinando. Só que ele ficou 11 meses ali, onde Thakur vivia. Por quê? Por causa de Sri Ramakrishna. Porque ele encontrou Sri Ramakrishna e percebeu, esse é o discípulo esperado. Ele é puro. E ele ensinou para Sri Ramakrishna que o recebeu como uma criança de 5 anos recebe um pai. Ouvindo atentamente. E ele ensinou para Sri Ramakrishna o Advaita e o Brahman não dual impessoal. E Sri Ramakrishna, em 3 dias, entrou nesse samadhi da impessoalidade. E Totapuri não entendeu por que algo que ele demorou 40 anos de asceses profundas, de muito asceticismo, muito sacrifício, aquele jovem conseguiu em 3 dias. Só que então ele ficou esperando Sri Ramakrishna sair do samadhi, que durou bastante tempo, como um morto, como se tivesse um boneco de madeira, porque ele estava em outra dimensão. Ele estava no oceano de Satchitananda. Veja, ele estava no oceano de Satchitananda, né? Mas ele voltou. E quando voltou, ele começou a adorar a Mãe Divina de novo. E Totapuri disse, não é para adorar a Mãe Divina. Não existe Mãe Divina, é tudo Brahma. Para com isso. Corta a Mãe Divina. Fez um corte na testa de Thakur com um vidro e falou, mentaliza esse pedaço de vidro como uma espada e corta a mãe. E Sri Ramakrishna fez. Surgiu a sua maravilhosa mãe Kali e ele a cortou na mente. Só que passou o tempo e ele voltou a adorar a mãe no tempo. E Totapuri ia falar com ele, mas como é possível? Você alcançou tudo. Como que você volta a essa dualidade? Então Thakur explicou para ele, como seu guru. Deus é amplo. Deus é conforme se informa. Veja, e Totapuri viu a Mãe Divina em carne, em osso, em sangue, em vida, em glória, através da imagem, e compreendeu que Brahman é impessoal, pessoal, e saiu maravilhado, finalmente tendo alcançado a visão de Deus, através do seu pretenso aluno. Todo o jogo foi feito para que Totapuri abandonasse o seu sectarismo do monismo e do Advaita para compreender o Vijnana Vedanta de Sri Ramakrishna. Amplo e maravilhoso. Não é? Por volta do ano de 1866, Bhairavi Brahmani, que veio em 1859, conduziu Thakur através de várias práticas tântricas, ou seja, ele aprendeu com um novo mestre agora, uma mulher que estava ensinando a ele o Tantra. Aspecto, né, esotérico das práticas. Olhando para ele como para Sri Chaitanya, o grande santo, né, do século XVI, para muitos também uma encarnação divina, ela leu para Sri Ramakrishna o Sri Charitamrita e outros livros sagrados Vaishnavas. Quando ela ouviu o Ovino Vedanta de Totapuri, Brahmani o advertiu: Baba, não dê ouvidos ao Vedanta Advaita. Isso diluirá seu êxtase e amor por Deus. Ela também não tinha entendido ainda quem era Thakur. Thakur não pode ser diluído no seu amor por Deus, pois ele é o próprio amor de Deus encarnado. Mas ela estava falando disso, né? Esses pensamentos do monistas matam a devoção. De modo geral, matam mesmo. Mas aqui, não, porque Sri Ramakrishna não dá um nó nisso. Vaishnacharan, um erudito da seita Vaishnava. Vaishnava são os que acreditam em Deus como Vishnu, ok? Vishnu, Krishna, Rama.
os avatares de Vishnu, né? Em Bengala existe um grande movimento Vaishnava, um grande movimento de devoção a Deus no seu aspecto feminino, ao Shaktismo. Frequentemente visitava Sri Ramakrishna. Foi ele quem levou o Thakur a uma assembleia de devotos de Chaitanya em uma cidade. Ele era o presidente do grupo. Na assembleia, Sri Ramakrishna experimentou o estado de consciência de Deus e subiu para ocupar o assento de Chaitanya. Ou seja, aqueles devotos de Chaitanya Deva reconheceram Sri Ramakrishna como uma encarnação divina. Isso é muito importante, não é? Pessoas da época de Sri Ramakrishna contemplaram e o viram como um avatar. Isso não significa dizer que todos tiveram essa contemplação, porque nunca é assim, claro que não. O Senhor Jesus também foi repudiado por muitos e adorado por muitos. Judeus do Sinédrio reconheceram Jesus como um grande profeta, um grande santo, um grande filho de Deus, e outros não reconheceram assim, não é? Vaishnacharan disse a Mathur: essa loucura não é comum, é a loucura do amor. Ele é louco por Deus. Vaishnacharan e o Brahmani viram um estado de êxtase de Divino Thakur. Como Chaitanya Deva, ele às vezes passava para o Samadhi, o estado de consciência superconsciente, aparecendo como um pedaço de madeira, desalento ao mundo ao seu redor. Ele passou pela semiconsciência e voltou novamente à consciência normal. Ou seja, é isso. Sri Ramakrishna passava por vários estados extraordinários de imersão em Deus, e as pessoas viram nisso uma semelhança com aquele Chaitanya. Sri Chaitanya Mahaprabhu, santo do século XVI, que tinha a grande espiritualidade do cantar os santos nomes de Deus. Aquele que hoje vemos na expressão do movimento conhecido como movimento Hare Krishna, né? o Vaishnavismo Gaudiya, inspirado na vida desse grande santo. Ele era um louco por Deus. E eles viam grande semelhança em Sri Ramakrishna. Né? Thakur sempre falava com a Mãe Divina e recebia instruções dela. Ele também chorava gritando: mãe, mãe, e dizia: ó mãe, eu ouvirei você e somente você. Não conheço os livros sagrados, nem conheço os estudiosos. Se me explicares, só então acreditarei. Thakur sabia, e ele diria, que aquele que é o ser supremo, indivisível, Satchitananda, é a mãe. Ou seja, aquele que é o impessoal Brahman dos monistas é Saguna. Então ele falava com Deus pessoa a pessoa, ainda que ele pudesse imergir completamente dentro de Deus. Esse é um ensino maravilhoso de Sri Ramakrishna. A Mãe Divina lhe disse: você e eu somos um. Vive em amor e devoção a Deus, para o bem da humanidade. Muitos devotos virão até você. Então você não terá que ver apenas pessoas de mentalidade mundana. Existem muitos devotos que são puros e livres de desejos mundanos. Eles virão. No templo, na época do Arati, quando os sinos e símbolos tocavam, Sri Ramakrishna ia até o telhado do Kuti e gritava em voz alta: ó devotos, quem são vocês? Onde estão vocês? Em breve. O que acontecia? Sri Ramakrishna estava numa fase que ele estava aguardando as pessoas que seriam seus devotos. Dizia: cadê vocês? Onde estão vocês? E a mãe disse: calma, eles vão vir. Há um lugar reservado para a sua lila. Vai acontecer. Então nós temos essa fase também, a fase da angústia. Não é? Você lembra a oração do horto? Como é possível a encarnação de Deus ter essa aflição? Faz parte da lila. Thakur considerava sua mãe, Chandramani Devi, como outra forma da mãe do universo, e a servia com o mesmo espírito. Quando seu irmão mais velho, Ramkumar, faleceu, a mãe enlutada foi atingida pela dor. Dentro de 3 ou 4 anos, Thakur pediu a ela para vir e ficar com ele no templo de Kali. Ele ia vê-la todos os dias, tirava a poeira dos seus pés e perguntava sobre seu bem-estar. Aqui é muito interessante. No Evangelho, nós temos assim que a relação do Senhor Jesus com a sua Santíssima Mãe é descrita de um modo muito seco. Por quê? Porque a mensagem ali não é sobre isso. Não é essa pessoalidade. É claro que o Senhor Jesus amava muito a sua mãe querida. Mas isso não se apresenta lá. Aqui nós temos isso apresentado porque nós temos esse aspecto cotidiano. E Sri Ramakrishna, para isso, nos dava uma forma de aprender espiritualidade. Amar as mulheres como a Mãe Divina. Amar a própria mãe como Deus. Não é? Tirava a poeira dos seus pés.
não é? Sinal máximo de respeito. E ela é uma mulher comum. Dentro da sua natureza de mãe, estava enlutada porque o filho morreu. Há essa humanidade poderosa aqui presente, não é? E isso é muito bonito, porque a encarnação de Deus é como homem, não é? É para ser humano mesmo. Eu vou fazer aqui a última parte desta leitura e terminar esta introdução. Na verdade, eu vou terminar agora, porque talvez não dê tempo. No próximo vídeo, continuamos a parte final dessa introdução, que é importante para que venhamos a conhecer essa personalidade da qual trataremos aqui nesta longa jornada de leitura dos seus ensinamentos. Eu novamente convido a todos os amigos para participar dessas reuniões, não é? Ganharemos muito por essa imersão, e eu tenho certeza que, a despeito da minha insignificância, a graça desses ensinamentos vão fazer muito bem a todos vocês que estão buscando. Tá bom, meus amigos? Que a graça de Deus esteja no coração de vocês, todos aqueles que estão celebrando hoje a Páscoa, uma feliz e santa festa para vocês. E ao longo do tempo em que esse vídeo estiver postado aqui, todos que puderem ouvir essas palavras de introdução possam se interessar cada vez mais por esta santa e luminosa vida Sri Ramakrishna Paramahansa, e vamos juntos nesta fraternidade espiritual. Um abraço, meus amigos. Até o próximo domingo. Fiquem todos com Deus.